Estamos entrando ao vivo. Vamos aguardar aqui, só estabelecer a conexão. Boa noite a todos. Vocês me ouvem? O áudio tá bem? Se puderem sinalizar no chat para mim alguém, só para nós começarmos. Conseguem me ouvir bem? Ok, então vamos iniciar. Bom, boa noite a todos, né? Já estávamos com saudade de vocês, né? Depois da nossa última live, né? Então, hoje vamos começar nossa nova live. Nosso tema hoje é suicídios e tentativas na perspectiva de um médico de família. Então, o entrevistado de hoje é o Dr. Domingos José Vaz do Cabo. Ele é médico de família e professor na pós-graduação do Hospital e Sistema, né, Sírio-Libanês. O Dr. Domingos é mestre em saúde pública, médico de família e comunidade do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, coordenador do Grupo de Trabalho de Saúde e Espiritualidade da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade e professor de homeopatia da ABRA, Associação Brasileira de Reciclagem e Assistência em Homeopatia. Então vamos estar chamando o Dr. Domingos para participar da nossa live, né? Espera aí, deixa eu ver. Deixa eu adicioná-lo aqui. Só um momento. Participar aqui da nossa live. Bem-vindo, doutor Domingos. Boa noite a todas e todos. Uma alegria estar aqui contigo, Ricardo, meu irmão, parceiro de longa data. É Agora verdade. com o Fênix, né, com um grupo de apoio aos familiares, né, e que estão em torno dessa temática tão importante, tão urgente nos dias de hoje, de estarmos aqui discutindo em pleno Setembro Amarelo a questão do suicídio, né? Então, estou aqui para colaborar com um pouquinho daquilo que tiver no meu alcance e poder estar colaborando aí com vocês. Gratidão, seja bem-vindo, meu amigo. Ó, eu fiz um preâmbulozinho aqui, tá? Porque muitos têm dúvidas, né, sobre o que é o médico de família, depois você puder comentar e ajudar. Fizemos uma pesquisa, ó. O médico da família é um profissional dedicado a cuidar de pessoas, independentemente de idade, gênero ou dos sintomas que apresentam. Em outras palavras, ele não se limita ao cuidado de partes específicas do corpo, mas da saúde como um todo. Como professor, assume o papel docente clínico, dominando a prática clínica e os aspectos educacionais relacionados a ela, e transformando-a em um ambiente educacional propício. Caracteriza-se pelo exercício da supervisão direta das atividades e práticas realizadas pelos residentes nos serviços de saúde, onde se desenvolve o programa, exercida por profissional vinculado à instituição formadora ou executora, com formação mínima de especialista. Então, aqui a gente fez um preâmbulo tanto da prática do médico de família como da parte docente, né? Acertei, Muito doutor? Olha, eu fico muito feliz, Ricardo, de verdade, né? Quando a gente já tem a oportunidade de, num primeiro momento, já estar esclarecendo da importância da medicina de família, né? Porque muita gente me pergunta, mas médico de família é médico do quê? Né? E parece algo tão redundante, né? Nossa, médico da família, médico de família, como a família ficou tão banalizado como sendo algo que, né? E algo que eu costumo dizer é que existem, né, os médicos especialistas, obviamente, né, dentro de um conceito de que cada órgão merece uma atenção, um olhar especial, e de fato ele merece. Mas, por outro lado, essas partes, se não forem sintetizadas, se não formarem um todo, a gente começa a fragmentar o sujeito. Então, eu digo que o médico de família, sobretudo, é um especialista em gente. Ele não é especialista na doença A, no diabetes, ou na hipertensão, ou na cardiologia. Ele não é um clínico,
simplesmente porque, além da clínica, ele exerce também o acompanhamento daquela mulher, por exemplo, no seu processo de gestação, por exemplo, no seu processo de olhar para a sua saúde, né, não só do ponto de vista reprodutivo, mas também sob o ponto de vista da sua integração junto à sociedade, de olhar para os seus filhos, de olhar para o companheiro ou para a companheira que se encontram, né, ao lado, acompanhando esse processo. Então, quando a gente começa a olhar o sujeito de uma forma mais ampla, né, a gente não está olhando mais para um pedaço, a gente está olhando, na verdade, para aquele contexto de adoecimento que envolve, entre muitas outras coisas, o modo de ser da família. Né? A gente muda, por que eu estou com dor de cabeça? E vai olhar e a preocupação com o final do mês, são os filhos que estão na escola e de repente um ali não está conseguindo render o tanto que, né, gostaria que rendesse, a grana que está curta, um que adoece, e isso tudo não tem como a gente ficar achando que isso não vai nos afetar. Né? A gente tem que entender que isso de fato afeta, e é esse olhar amplo, esse olhar integral que nós, quanto médicos de família, exercemos para quê? Para que a gente direcione e as pessoas não fiquem aí tateando, tropeçando em várias especialidades sem saber exatamente por que elas estão adoecendo. Então, quando eu entendo por que essa família se encontra doente, eu entendo por que aquela pessoa se encontra doente. E aí, com isso, a gente consegue fazer, olhando a parte e o todo, prestar a atenção que de fato essa pessoa merece e necessita, né? O cuidado que ela de fato necessita. Olha que interessante, só de te ouvir eu já me senti acolhido. Então, eu acho que isso estava faltando, né? E poder falar sobre isso acaba sendo uma divulgação, né? Muitos que estamos aqui assistindo, poxa, perceber esse caminho que a medicina aqui no na nossa região, no nosso país está seguindo, realmente é bem interessante. Muito bom, muito bom. E pensando inclusive em instituições de renome, como o Sírio-Libanês, né, no qual faço parte agora, né, o Einstein e tantas outras instituições, o próprio Ministério da Saúde, que escolheu a estratégia Saúde da Família como sendo seu modelo prioritário de ação, a gente entende que de fato é por esse caminho que a gente vai organizar o cuidado e a atenção em saúde como ela deve ser de fato. Né? Vai para a causa, né? Muito bom. É isso aí. Domingos, eu posso te fazer algumas perguntas para a gente poder Fica atingir o super à nosso vontade. objetivo? Fica Então, super à gratidão. vontade, Ricardo. E também convido a todos que estão aqui assistindo, se quiserem fazer uma pergunta para o doutor Domingos, deixa aqui no chat, tá? Que dependendo da situação, a gente pode estar levando aqui no ar, tá bom? Vamos lá então, doutor. Dentro das atribuições do médico de família, está a prevenção do suicídio e o acolhimento dos sobreviventes? Olha, da forma como a gente colocou aqui agora, a gente entende que, sem dúvida nenhuma, a medicina de família, ela tem que ser a primeira porta de entrada, e não só a medicina de família, mas a saúde da família como um todo, que englobaria não somente o médico de família, mas a enfermeira ou enfermeiro de família, né, o técnico de enfermagem, o agente comunitário de saúde, todos aqueles que se encontram dentro de uma equipe de saúde da família, que é essa equipe complexa, devem estar acolhendo, e não somente aqueles que estão pensando no processo de suicídio, como também os familiares, né, que se encontram em torno dessa pessoa que participa desse sofrimento. Então, não é algo que é exclusivo do psiquiatra, não, isso aí é coisa de psiquiatra, não vamos resolver aqui não, emergência psiquiátrica, chama SAMU, liga 192, não. Esse acolhimento é parte da tarefa de cada um de nós. Até porque se a gente parar para pensar, o suicídio ele não é algo que está num contexto de uma especialidade apenas, né? O suicídio, em termos de saúde pública, é uma emergência cada vez mais, cada vez que grita mais a nossos olhos, né? Ela é gritante em termos de números. Só para vocês terem uma ideia, entre 15 e 29 anos de idade, que é essa faixa etária que a gente pensa que a pessoa está pujante, cheia de vida,
o suicídio já é a segunda causa de morte. Isso dito pela OMS, isso no mundo inteiro, não é uma exclusividade do Brasil. A primeira causa de mortes, infelizmente, nessa faixa de idade também é violência, que é um outro contexto que, de fato, também nos assola e traz isso para nós, né? Então, na verdade, a gente está falando de algo que reflete uma emergência de saúde pública. Do mesmo jeito que eu me preocupo com hipertensão lá na faixa dos 40 anos, que é, de fato, a doença que mais vai matar nesse contexto de vida, nessa faixa etária, aquilo que nós médicos de família chamamos de ciclos de vida, nesse ciclo de vida da adolescência e juventude, o suicídio ele é tão importante quanto o câncer é para essas faixas de idade. Então não tem como a gente não estabelecer esse processo de acolhimento. E entender que não é um simples deslize, como muitas das vezes as pessoas pensam, né? Ah, a pessoa fraquejou e aí pensou em se suicidar. Muitas das vezes ele é o ato final, desesperado, de uma série de circunstâncias que já foram ali vivenciadas por essa pessoa em termos de sofrimento, né? Sofrimento psíquico, não necessariamente doença mental, é importante que se diga isso. E a partir daí ela resolve tomar essa iniciativa. E como a gente disse aqui muito bem no começo, né, Ricardo, um contexto de família que está em torno, né? Não que este ou aquele elemento da família seja culpado, mas entendendo a família como esse todo sistêmico, aonde um necessariamente interfere e interpenetra no outro. E, consequentemente, isso pode trazer resultantes que, se a gente não tivesse olhar mais abrangente, a gente de fato não consegue acolher. Então, eu te diria que não é não somente a função nossa fazer esse acolhimento, como seria a função prioritária que, de fato, a saúde da família estabelecesse esse processo, porque é ele que vai dar o divisor de águas para que daí, então, a gente possa fazer os devidos direcionamentos, né? Então, contribuindo com esse seu comentário, já me traz uma dúvida. Vamos imaginar um cenário prático, né? Qual apoio que o médico da família pode oferecer quando encontra um tentante de suicídio ou um sobrevivente? Olha, em primeiro lugar, a gente precisa ter consciência de como identificar esse tentante, porque pare e pensa, ninguém chega numa unidade básica de saúde, ou mesmo até num contexto de visita domiciliar, porque a gente vai até as casas e faz as visitas, e diz, olha, eu estou pensando em me matar. Muito difícil isso acontecer, né? É raro isso acontecer. Agora, é fundamental que nós tenhamos um olhar atento para aquela pessoa, né, e para o seu contexto de adoecimento, da forma como ela está expressando esse sofrimento. Então, uma das coisas que a gente utiliza como ferramenta dentro do contexto da medicina de família é algo que a gente chama de método clínico centrado na pessoa. O que é isso? É a pessoa que chega no consultório médico com uma queixa qualquer, muitas das vezes é uma dor de cabeça que não passa, e aí ela vai no médico e, enfim, passou por aquela, toma esse remédio para poder melhorar a sua dor. E daí, olha, doutor, não melhorou. Então vamos tomar essa segunda medicação, isso já numa segunda consulta. Não melhorou. Se ela está indo a terceira vez lá pela mesma queixa, ela está te dizendo em outras palavras, aquilo que a gente chama de demanda oculta, né? O que é isso? Naquela queixa que está se repetindo, ela tem algo que ela quer te dizer e não está com coragem de estar te dizendo. E aí eu sou obrigado, em termos de médico de família, ofertar para ela aquilo que um médico de família renomado canadense chamado Ian McQueen falou como sendo algo que de mais precioso a gente pode ofertar para o paciente, que é ofertar a escuta ativa. E a escuta ativa pressupõe não simplesmente ouvir, né, mas com perguntas abertas eu começar a colocar, mas por que essa cabeça está doendo? Desde quando que ela dói? E aí muitas das vezes a gente vai estar ouvindo que ela está doendo desde um processo que aconteceu no ambiente corporativo, no ambiente do trabalho, ou algum problema que ela está vivenciando com a sua família. E aí eu tenho que começar, a partir daí, entender, nossa, essa pessoa se encontra, não é só o sofrimento físico. Não é, como dizia Leonardo Boff, só o joelho que dói, né? O seu todo existencial que está doendo. E aí eu vou começando com algumas perguntas, né, explorando esse sofrimento dessa pessoa, e a partir da exploração dessas queixas eu começo a tentar identificar
e discriminar se ela se encontra em algum processo de sofrimento psíquico agudo, se ela se encontra na iminência de poder estar cometendo um ato, e aí existem uma série de questionários e perguntas-chave, perguntas guias que a gente faz até chegar à questão propriamente dita do suicídio. É importante que se diga isso, né? Não é algo que é simplesmente uma conversa que é estabelecida de maneira informal. Existe toda uma técnica que a gente pode até partilhar um pouquinho aqui na live de como é que a gente chega nesse sofrimento psíquico que, por sua vez, pode estar gerando esse suicídio por detrás. E aí você estabelece essa acolhida e, estabelecendo essa acolhida, as atitudes que serão demandadas dependendo da gravidade do que está sendo colocado ali. Muito bom. Olha, só com essa sua resposta, eu já quero até mudar a ordem aqui das minhas perguntas, porque já me trouxe uma dúvida, né? Sim, Porque assim, hoje, nos dias de hoje falta informação, né? Então, eu aqui, eu estou como cidadão e não fazia realmente a menor ideia do lindo trabalho que o médico de família desempenha. Mas eu queria saber de você o seguinte: e as pessoas que tentaram o suicídio, como elas são recebidas hoje nos prontos-socorros? Há algum treinamento específico lá no pronto-socorro para isso? olha, na verdade, assim, claro, não posso responder por todos os locais, mas que existem guias, né, existem treinamentos, né, eu mesmo no Rio fazia parte do sistema público de saúde lá pelo SUS, existia aqui, existe inclusive, existia não, existe um guia que a gente chama de guia rápido de treinamento para o suicídio, que é uma espécie de manual de como orientar o profissional nesse processo, além dos diversos cursos que meses como esse, por exemplo, do Setembro Amarelo, nos orientam com relação a isso. Então, acho que a primeira coisa aqui, já entrando no contexto do que a Lucila colocou aqui para nós no seu comentário, eu já agradeço de antemão, Lucila, boa noite a você. Né, como ligar esse alerta, né, quando a pessoa não se queixa de nada, fica em silêncio sofrendo as suas dores, né? Então, primeiro de tudo, o próprio silêncio em si, ele já reflete esse processo, né? Uma pessoa que tinha um determinado comportamento, que de repente ela passa a ter um comportamento mais calado, mais na dela, teoricamente mais introspectivo, ela já nos acende esse alerta. E é importante que a gente fique atento, sejamos nós profissionais de saúde, sejamos nós familiares ou amigos que se encontram ao lado dessas pessoas, dos mitos mais comuns que cercam a questão do suicídio, né? Tem vários aqui, né? O primeiro mito, né? Muita gente já não me perguntaram, mas eu já vou estar respondendo, né? Porque eu sei que é uma pergunta que sempre aparece toda vez que a gente toca nesse assunto. Ah, mas eu fico com receio de falar com a pessoa em suicídio, porque se eu falar com ela sobre isso, aí que ela vai se matar mesmo, né? Isso não acontece, é justamente o inverso. Quando a gente dá a oportunidade da pessoa poder falar sobre isso, ela começa a elaborar essa ideia, ela coloca para fora aquele processo e muitas das vezes ela vai deixar justamente de estar cometendo o ato exatamente porque teve um momento de se expressar, porque aquela oportunidade de se expressar aconteceu. Então, muitas das vezes eu vou começar com perguntas assim: vem cá, como é que está teu sono? De uns tempos para cá, nas 2 últimas semanas, eu não tenho dormido lá muito bem. Ou então, ao contrário, eu tenho dormido demais. Porque não é só não dormir, não é só a insônia, que é um outro mito também que as pessoas têm. O dormir demais também pode refletir problema. Aí a alimentação, está comendo muito? Ah, estou comendo muito, ou então estou comendo muito pouco. São elementos também que eu vou percebendo que vão modificando, né, aquele dia a dia da pessoa. Então aí ela já tem 2 pontos. E aí eu vou perguntando, e as coisas que você gosta de fazer, você tem conseguido desenvolver as coisas que você tem não tenho gostado mais de fazer as coisas que eu gosto, eu não tenho ido para o trabalho. Se nessa série de perguntas, né, não vou aqui fazer todo o questionário, e eu sei que de 2 últimas semanas para cá a pessoa tem vivenciado isso de uma maneira mais intensa, eu já entendo que essa pessoa já se encontra em risco. E daí, se essa pessoa se encontra em risco, eu tenho que fazer a pergunta para ela: e você já pensou em fazer alguma coisa contra você?
E às vezes ela não vai dizer que quer se matar, mas ela vai dizer assim, olha, eu pensei que talvez fosse melhor que eu não tivesse por aqui. Ou talvez seria melhor que eu tivesse sumido, né? Ou desaparecesse, né? Se tivesse estalasse os dedos e, né, aquele estalar do Thanos e desapareci, né? Isso é de alguma forma ideação suicida. Pode não ser exatamente aquele planejamento do suicídio, mas é importante que a gente entenda que de cada 20 ideações dessas, questões mais genéricas, já pensei em sim me matar, ou pensei sim em não estar por aqui, ou pensei que fosse melhor que eu tivesse morrido, 5 viram planejamento, e desses 5, 3 se tornam tentativa, e dessas 3 tentativas, uma de fato consegue com seu intento. Então eu tenho que chegar ali antes, eu não tenho que esperar chegar naquele que vai se suicidar. Mas são nesses 20 primeiros que pensaram que em algum momento seria melhor que eles não estivessem aqui, para que a gente pudesse tá se colocando e estar se posicionando nesse sentido, né? Então é importante a gente ter isso, né? Por um lado, entender que não tem problema nenhum a gente fazer essa pergunta, precisamos falar de suicídio, né, e de maneira muito clara, de maneira muito objetiva, do jeito que eu estou falando aqui com você, já pensou em fazer algo contra você, ou já pensou em se matar? E o inverso também é verdadeiro, porque às vezes a pessoa ela vem dizendo que eu vou me matar, melhor que eu morresse mesmo, e a gente começa a dizer, não, o sujeito que está falando isso está querendo chamar atenção para si, isso é algum tipo de frescura, ou algum tipo de se referem a isso de uma forma pejorativa, na verdade, né, minorando o sofrimento dessa pessoa, e essa pessoa efetivamente ela tem 1 em 4 chances de conseguir o seu intento. Então, na verdade, não tem essa de chamar a atenção para si. Quando a pessoa ela diz que em algum momento ela quer se matar, ela está falando de algo que é muito precioso, porque nenhum de nós, em sã consciência, Ricardo, se eu pegar você e colocar você ali diante da janela e te dar um empurrão, o primeiro ímpeto que você vai ter é de se segurar para não cair. Perfeito, Né? A perfeito. gente não se expõe, a gente não bota a mão numa panela no fogo porque tem medo de se queimar. Então, que loucura é essa que faz com que a gente abdique de todos esses mecanismos de defesa para atentar contra a própria vida? Né? Algo muito sério está acontecendo e a gente precisa falar disso, porque é outro mito também que se coloca, não é impulsivo e acontece sem aviso. Isso já vem de um processo de sofrimento que deve ser identificado o quanto antes para que ele não chegue nessa culminância e, consequentemente, por conta disso, a gente acabe enfrentando essas consequências tão tristes que tanto para a pessoa quanto para os familiares que aqui ficam também, né? Porque é toda uma gama de relações que fica aí comprometida, né? Seja do ponto de vista material, seja do ponto de vista emocional. Fica aí o convite de reflexão para todos nós, né? Dentro das nossas famílias, né? Falar sempre a melhor opção. Tira o receio, como o doutor falou, tira o receio e converse sim com o seu familiar, com a sua mãe, com o seu pai, com o seu filho. Seja direto, porque a gente, na verdade, o que está faltando é essa escutativa que você falou, né, doutor? Falta justamente esse modelo, quer dizer, esse ir até quem está próximo de nós para esse acolhimento, né? Bom, Domingos, como médico de família, você conhece o trabalho de grupos de apoio? Você indica esse serviço como coadjuvante ao seu trabalho? Olha, indicamos sim, né? E é fundamental que a gente, além dos serviços de apoio, Ricardo, uma das coisas que é importante na medicina de família é a gente identificar aquilo que a gente chama de redes de apoio. Então, vamos voltar àquele contexto inicial que eu coloquei, né? Faça as entrevistas, estabeleça as perguntas. Quem eventualmente tiver interesse maior em aprofundar essas perguntas, elas estão disponíveis na internet. Se você colocar cartão Babel Saúde Mental, essas perguntas estão ali discriminadas. Né? Existem outros questionários, por exemplo, o GAD-7 ou PHQ-9. Depois a gente pode até colocar aqui nos comentários quais são esses questionários. Eles também estão disponíveis na internet para que a gente consiga estabelecer esse processo técnico de abordagem do sujeito que se encontra em sofrimento mental, mormente a depressão, que está por detrás do suicídio. E aí, uma vez identificado isso,
a gente precisa estabelecer uma rede de cuidado, uma rede de apoio. E essa rede de apoio, ela é ancorada em 4 etapas, 4 braços, melhor dizendo, né? Um braço é a família, e aí eu tenho que identificar quais são os familiares que estão próximos, quais são os familiares que, ao contrário, estão distantes e que eventualmente podem até estar por detrás desse processo de sofrimento, né? O segundo braço seria os braços dos amigos, e aí amigos entendam-se, não são colegas de trabalho, porque colegas de trabalho estão na dimensão trabalho, ou dimensão escola, dependendo da idade daquela pessoa. Então é importante que eu identifique amigos que estejam fora, tanto do contexto familiar quanto do contexto do trabalho. E se esses amigos não existem, o que é muito comum hoje em dia, porque a gente praticamente só faz amizade ou no ambiente do trabalho ou dentro de casa, já é um sinal de que a sociedade está capenga aí em termos de relacionamentos. E com isso a gente já tem um processo aí de sofrimento. E o terceiro braço, como eu já disse, o trabalho ou a escola. E o quarto braço, não menos importante, é a comunidade, no qual os grupos de apoio se inserem. Né? Exatamente como está aqui o Fênix fazendo o seu papel, como está o CVV, que muitas das vezes a gente orienta, né, o Centro de Valorização da Vida, né, ele diz que 188, para poder aquela pessoa que não se encontra com rede nenhuma ter um canal 24 horas por dia com quem ela consiga estar falando sobre esse sofrimento. Então é importante a gente entender que preciso estar ancorando essa pessoa nessas redes de apoio. Ninguém vai sair sozinho desse processo de depressão. E muitas das vezes o papel da gente é justamente fazer o esclarecimento, né? De esclarecer os familiares do contexto daquele sofrimento, de que não existe, na verdade, um processo de depressão que seja um processo simplesmente banal, ou só está querendo chamar atenção. Não, existe sim um processo de adoecimento que está ali por detrás, que existe sim um planejamento que muitas das vezes antecede esse suicídio, não que ele não aconteça, né, como foi colocado aqui, de forma impulsiva. Ele pode acontecer sim de forma impulsiva, mas a maioria dos casos, é como eu estou dizendo, ele é premeditado. Né, é seguido, né, como a Evelyn aqui, grande amiga, boa noite, eu vi que você entrou aí agora, colocou, né, de lesões, né, de automutilação, né, de lesões que podem estar indicando que aquela pessoa está tentando expurgar uma determinada dor, e quando isso for insuficiente, ela caminha para esse processo. Então, identificar isso é fundamental, e a gente começar a estabelecer papéis. Tem uma coisa em saúde da família que a gente chama de projeto terapêutico singular. O que é isso? É quando justamente a gente começa a colocar essa pessoa que está em sofrimento psíquico no lugar central desse sofrimento, e aí em torno dessa pessoa a gente começa a estabelecer tarefas para as diversas pessoas que estão em volta. Então não é só os trabalhadores da saúde, não é só o psicólogo, não é só o psiquiatra, mas qual é o papel do médico de família nesse contexto? Quem que vai falar com a família dela? Então eu posso estar falando com a família dela, o agente comunitário de saúde, por exemplo, então ok. Então esse agente comunitário vai estabelecer essa ponte, porque conhece ela de um outro contexto. Já tive casos, por exemplo, de agentes comunitários que frequentavam a mesma religião da pessoa que estava como familiar de uma paciente que tentou suicídio. E aí isso foi importante porque estabeleceu e colocou a igreja, naquele caso, num contexto de proteção dessa pessoa também. Então a gente vai estabelecendo redes, criando pontes e mostrando que a única maneira da gente conseguir sair desse processo, desse problema que é complexo, que não tem uma causalidade só. Ninguém se suicida porque se separou, ou ninguém se suicida porque está demitido, mas também por isso que foi um gatilho que foi ocasionado, por sua vez, por outras lógicas de sofrimento, e uma coisa levando a outra culminou com aquele processo. Então, se é complexo a maneira como isso aconteceu, não tem um culpado, a gente precisa, então, estabelecer de maneira complexa também as diversas frentes pelas quais a gente vai atuar, porque senão vou entrar numa lógica de só dar medicamento ou de só simplesmente desligar a pessoa, e na hora que eu interrompo isso, ela volta para aquele círculo de sofrimento e volta, inclusive, até esse grau de manifestação, que muitas das vezes envolve violência doméstica, muitas das vezes envolve violência no âmbito do trabalho, assédio moral,
e toda uma gama de violências e de sofrimentos que vão estabelecer esse processo aí vem a culminar com o suicídio. Então é importante que eu tenha isso em mente para que, estabelecendo isso, conhecendo aonde eu posso me ancorar na comunidade, quais são os atores que eu posso envolver nesse processo, e o Fênix está aqui, né, como sendo um braço importante nesse apoio, como é que eu posso, então, estar estabelecendo aí o processo de retomada, né, da dignidade humana dessa pessoa em sofrimento mental. Eu vou abrir meu coração para você, tá? No sentido assim, do meu olhar com preconceito mesmo, né? Eu já tive por algumas vezes marcando uma consulta no meu plano de saúde e interessante que eu já observei na hora de marcação o apontamento do médico de família. E eu, por preconceito, por falta de conhecimento, muitas das vezes deixei de usar esse recurso. Então, olha, só o fato de eu estar aqui com você, Domingos, já me abre um campo não só para mim, mas toda a minha família, já abre um campo de atuação muito grande. Então, olha, muito obrigado. Esse assunto, né, especificamente, muito obrigado pela essa oportunidade de esclarecimento também para todos nós, né? Não, sem dúvida. E assim, entenda, Ricardo, assim, se a gente vai para a Inglaterra, né, tá muito em alta agora por conta da rainha, né, do passagem da rainha da Inglaterra. Se a gente olhar para o sistema de saúde britânico, desde 1949, ele é baseado em saúde da família, né, porque foi fundamental no pós-guerra que houvesse um sistema que estabelecesse esse processo de acolhimento daqueles tanto de órfãos, daquele tanto de pessoas, de famílias que foram desestruturadas, e sem isso, toda uma sorte de doenças, epidemias, elas começariam a acontecer. E o sistema de saúde britânico hoje ele é referência no mundo inteiro como um sistema bem-sucedido. Tem suas falhas, como qualquer outro sistema de saúde tem, isso é verdade. Não tem sistema de saúde perfeito. Mas todos os sistemas que estão a caminho, eles se basearam em modelos de atenção onde a saúde da família é a porta de entrada. Então, o Canadá, a Austrália, Europa, de uma maneira geral, praticamente todos os países da Europa, a Inglaterra, como eu já citei aqui de exemplo, vários sistemas foram estruturados assim. E os sistemas que justamente ainda trabalham de uma forma fragmentada, como os Estados Unidos, aqui nós, Brasil ainda, né, com esse processo de subespecializar ou colocar em torno das especialidades, são sistemas que gastam mais e conseguem ter uma expectativa de vida menor. Né? Por que será? Né? Exatamente porque a gente está deixando de levar em conta o processo de experiência do adoecimento que reside por detrás de tudo isso, inclusive o sofrimento que está por detrás da pessoa que tende a cometer o suicídio. Então é importante esse olhar, porque se eu olhar só como psiquiatra, eu só vou enxergar a doença mental. Se eu olhar somente como um neurologista, eu vou enxergar talvez, quem sabe, algum problema neurológico que possa estar envolvendo essa pessoa. Mas se não houver nenhum problema nesse sentido, aquele que vai enxergar o problema social, o problema humanitário que está por detrás daquela pessoa, só pode ser a pessoa que está voltada para a estratégia de saúde da família. Não quero aqui ser injusto, inclusive com vários enfermeiros de família que eu já vi que entraram aqui na live, e eu agradeço a presença deles, de que outros profissionais não participem desse processo. E é nisso justamente que reside a beleza, né? De poder estar atendendo a pessoa em sofrimento mental, porque quanto mais gente com os seus núcleos de conhecimento formando esse campo de cuidado, é que de fato a gente vai conseguir estabelecer a acolhida, né, com psicólogos, com médicos, com dentistas, por que não, técnicos de enfermagem, todos envolvidos no processo de escutar aquela pessoa de maneira ativa e fazer com que ela tenha proporcionado a si o cuidado que ela necessita para sair desse processo de sofrimento mental que ela se encontra. Bom, já que você está aqui, eu posso aproveitar um pouco a sua experiência em sala de aula para te fazer algumas perguntas? Claro, com certeza. Vamos lá então. Como um docente de medicina lida com a temática de suicídio em aula? Olha, fundamentalmente trabalhando com um processo de aprendizado que a gente chama de aprendizado baseado em problemas, né? O PBL, né? Problem Based Learning. O que seria isso?
seria justamente eu me basear em casos, né, que aconteceram no meu dia a dia, não necessariamente nesta ou naquela doença, e fazer com que haja um treinamento dessa abordagem. E aí a gente usa de vários recursos, por exemplo, o recurso da encenação mesmo, quando a gente, quanto professor, quanto docente, a gente se coloca no lugar do paciente, e em se colocando no lugar do paciente, a gente interna aquilo que aquele paciente trouxe em termos de sofrimento. Então a gente vai colocando e vai deixando com que aquela pessoa vá. Bom, como é que você abordaria? Vou dar um exemplo aqui. Uma vez eu fiz um pedreiro, e é um caso real, de pessoa que estava muito irritada. E a chegada dela na unidade de saúde, ela foi manifesta com essa questão da irritabilidade. Estava querendo quebrar tudo, estou esperando tempo demais, e ninguém me atende, ninguém me acolhe. E aí o objetivo era que esse estudante que está ali nesse processo de formação, seja ele estudante de enfermagem ou de medicina, ele fizesse a abordagem dessa pessoa e buscasse acolhê-la da melhor forma possível. E aí é óbvio que por detrás dessa pessoa a gente tinha uma história de que ela estava pensando de fato em se matar. Mas ele não deixou isso objetivo. A objetividade dele foi em termos de agressividade. E irritabilidade é uma questão que de fato pontua, né, para quando a gente pensa em depressão. Porque às vezes a gente pensa no deprimido só como aquela pessoa que não quer sair de casa ou não fala mais com ninguém. Mas na verdade o deprimido muitas das vezes ele se manifesta de forma irritável. Ele quer chamar a atenção para si. E aí, nesse chamar a atenção, a gente vai entendendo, mas por que tá irritado assim? O que está acontecendo? Ah, as coisas não estão boas, não. Ah, as coisas não estão boas, não. O que anda acontecendo? E aí vem aquelas frases chaves que a gente diz assim, isso aqui é chave para pensar em quem está tentando suicídio. Ah, eu ando pensando besteira. Ou eu acho que minha família ia ficar melhor sem mim. Né? Em tom mal criado mesmo a pessoa muitas das vezes coloca. E quando a pessoa já está colocando isso, ela está te dizendo, olha, eu estou aqui manifestando a minha irritação, mas no fundo, meu sofrimento é muito grande. Então, por favor, doutor, eu estou te dando todas as questões aqui e venha tá aprendendo. E é isso que a gente tenta passar para o aluno. Né? Seja no treinamento em serviço, seja na própria formação. Para quê? Para que ele possa fazer esse acolhimento e consiga descobrir nas entrelinhas aonde está esse sofrimento e como está abordando ela, né? E trabalhar também alguns conceitos e preconceitos. A gente colocou aqui algumas coisas anteriormente, mas outras coisas são muito comuns e é natural que surja, porque a gente aprendeu a vida inteira a fazer desse jeito. Primeiro a gente não quer falar de suicídio, depois quando a pessoa fala a gente quer botar a mãozinha na cabeça dela e dizer assim, não, para que você está pensando nisso? Você tem filhos aí cheios de vida, você é saudável, você é bonito, você é jovem, vai colocando um monte de coisas que só faz, ao contrário daquilo que a gente deseja, piorar ainda mais essa pessoa. Porque ela vai pensar assim, poxa, se eu tenho filhos, se eu tenho um trabalho, se eu estou bem, por que eu vou pensar em me matar? É porque eu sou muito ruim mesmo, eu tenho mais é que morrer. Né? Ele vai pensar justamente o inverso. Quando na verdade eu tenho que dizer para ela assim, olha, eu entendo o que você está passando, o que você está passando, eu poderia estar passando. Isso é empatia. Né? De entender que a gente poderia estar atravessando aquele processo. E aliás, é algo que é muito importante a gente entender nesse contexto de suicídio. Qualquer um de nós não precisa estar deprimido para tentar suicídio. Qualquer um de nós pode estar atravessando um sofrimento em algum momento e nesse sofrimento que eu vou atravessando, pensar, entre outras coisas, no suicídio como uma alternativa, pesando prós e contras. Então, pensando dessa maneira, eu me coloco no lugar do outro. E me colocando no lugar do outro, eu começo a estabelecer essa empatia que vai justamente proporcionar que aquela pessoa se sinta acolhida e consiga descobrir em mim uma maneira de repente, ela se apoiar e fazer justamente o inverso. Né? Fazer aquilo que a gente chama em saúde, e a gente ensina isso também, o contrato de não suicídio. O que é isso? Olha, normal que você pense essas coisas todas negativas todas as vezes que você se depara com essa situação. Mas na hora que você pensar nisso, pensa que também eu estou aqui. E eu te falei que a hora que você puder, você pode me ligar, você pode me procurar, você pode me acessar, nem que seja um encaixe de consulta. Você vai estar vindo aqui para poder estar te vendo. E aí isso funciona, Ricardo. É impressionante como funciona uma técnica que a gente ensina, né?
Olha, eu pensei realmente em fazer uma besteira, mas eu pensei naquilo que você me falou, que quando pensasse na besteira, eu pensasse em você também, por isso eu estou aqui. E isso já, felizmente, fez com que muitas pessoas fossem demovidas da ideia de estar se matando, de estar colocando fim à própria vida, que é algo tão sofrido, como a gente disse, inclusive para os familiares que ficam, né? E aí, já fazendo um gancho, que lá no começo a gente começou a falar de algumas coisas, mas talvez eu não tenha aprofundado tanto. Importante também a gente, quanto médico de família, quando esse suicídio acontece, exatamente por sermos médicos de família, de entender que a gente vai continuar cuidando dessa família que fica. E aí, cuidar dessa família que fica significa estabelecer cuidado no sentido de entender o processo de negação. Por que que fulano fez isso? Ele não devia de ter feito isso. Oh Deus, por que que você fez isso comigo? Né? São processos naturais do luto e que a gente tem que transformar esses enfrentamentos negativos do ponto de vista do entendimento desse luto, da espiritualidade, em enfrentamentos positivos no sentido de, olha, olha para o outro lado, entende que isso já aconteceu e que nesse momento que a gente precisa estabelecer o que de melhor essa pessoa que saiu, seja ela um filho, seja ela um marido, seja ela uma irmã, um irmão, o que essa pessoa de melhor representou para nós enquanto ela esteve aqui presente. E a gente vai se lembrar que, de fato, ela teve momentos significativos, que sim, ela pode ter tido esse desvio no sentido de ter tirado da própria vida, mas que esse momento nenhum tem que ser motivo de vergonha ou motivo de humilhação, como a gente via aí antigamente, até os enterros eram realizados fora dos próprios cemitérios, né? Nem direito à morte decente aquela pessoa poderia ter, o que é o cúmulo da falta de empatia e de sofrimento. Mas, por outro lado, entender que, olha, ela trouxe também aspectos significativos enquanto esteve viva entre nós. E são esses aspectos que a gente vai começar a cultivar aqui para que outras pessoas não sofram como ela precisou sofrer para nos ensinar esse caminho. Eu acho que se a gente começa a olhar dessa forma, enquanto médicos de família, enfermeiros de família, profissionais de saúde, cuidadores, a gente estabelece esse tipo de vínculo, então a gente começa a reverter essa chave de sofrimento que está por detrás do isolamento, do egoísmo, do momento em que a gente vive muito ensimesmado dentro de cada um de nós e deixa de estabelecer essa lógica de relações para com o outro. Então, se eu tivesse que deixar aqui uma mensagem, seria isso, de que trabalhar na perspectiva da saúde da família é trabalhar num contexto onde a gente envolva a comunidade para que, de fato, o envolvimento da comunidade, e aí parceiros como o Fênix, parceiros como outros que a gente vai estabelecer na comunidade, como igrejas, como academias, enfim, a gente consiga fazer esse amplo projeto e que todos possam cuidar de todos. Porque é só dessa maneira que a gente vai sair dessa lógica de sofrimento que a gente reflete a cada ano nesse mês de setembro. Fica a dica, né? Acolhimento, né? Empatia. E são práticas desafios, né, que nós precisamos colocar no nosso dia a dia. Domingos, eu queria aproveitar e te fazer uma pergunta, assim, perguntas técnicas, né, que às vezes traz curiosidade para a gente, né? Já que você está aqui, eu vou aproveitar também para perguntar. O impacto na saúde mental de quem atende médicos, enfermeiros e técnicos, quando lida com esses casos de suicídio. Como é que é isso? Como é que a equipe, ela fica a saúde mental dessa equipe? Olha, foi muito bom você ter tocado nesse assunto, Ricardo, porque falando de cuidadores, eu trabalho numa unidade, eu estou muito à vontade de falar isso, que eu trabalho numa unidade que se chama Cuidando de Quem Cuida. Ou seja, eu trabalho com colaboradores que são da própria área da saúde. Eu trabalho com familiares de enfermeiros, familiares de médicos, familiares de nutricionistas, de odontólogos, de farmacêuticos, que estão diante dessas questões e que muitas das vezes internalizam esse sofrimento e não tem espaço para estar se colocando. E é fundamental a gente dar essa escuta. Porque se por um lado eu estou te dizendo que o suicídio é a segunda maior causa de mortes entre jovens de 15 a 29 anos, eu te digo que a população de trabalhadoras e trabalhadores de saúde
são 4 vezes mais vulneráveis ao suicídio do que uma população normal. Então, só o fato de eu ser médico já me coloca num risco 4 vezes maior de me suicidar. Olha que coisa louca. E aí vocês vão parar para perguntar, mas poxa, o médico tem um risco maior de se suicidar? Tem. Porque a gente lida com sofrimento e parece que em dado momento, e isso é uma função, uma tarefa nossa que também eu, quanto professor, busco estar exercendo isso, né? Que a gente aprendeu a simplesmente sublimar o sofrimento da gente diante do sofrimento do outro. Então, olha, você precisa se isolar, você precisa ser frio, tudo isso que eu estou falando aqui é fazer o contrário, né? E aí, quando você faz o contrário, você coloca a pessoa numa caixa, você fica na outra, e é como se cada um ficasse ali, como a gente vê muito hoje em dia, né? Cada um no seu celular ali comunicando ou vendo as suas coisas, mas ninguém se comunicando entre si. E aí é justamente nessa hora que a gente, diante desse processo, a gente acaba fraquejando e muitas das vezes se tornando vítima daquilo que a gente mesmo está sendo treinado para poder estar lidando. Então, uma coisa bem bacana que tem surgido hoje em grupos que fazem atuação quanto profissionais de saúde é o que a gente chama de grupos Balint. O que é isso? Espaços de troca onde a gente coloca coisas do dia a dia que a gente vivencia, espaços de troca protegido, uma terapia de grupo, portanto, onde a gente se coloca e nesse momento a gente vai fazer as trocas de como é que você lidaria com isso, como é que você lidou e se fosse você, como é que... E aí com isso a gente vai se sentindo mais acolhido e mais protegido, porque é importante, a gente precisa falar disso também no meio dos profissionais de saúde. A gente não pode mais ter estudantes de medicina, estudantes de farmácia, estudantes de enfermagem tirando a sua vida antes mesmo sequer de estarem se formando. E a libertação para esse processo todo é justamente o processo de educação, uma educação que seja acolhedora, conforme essa que a gente está aqui colocando, que entenda que a lógica do sofrimento é algo que tem que ser trabalhado por todos, que essa escuta tenha que ser feita por todos e que a partir daí a gente consiga de fato estabelecer, sermos os cuidadores que nós desejamos sermos para o outro e ofertar esse mesmo cuidado que a gente oferta para o outro para nós mesmos. Não há possibilidade da gente cuidar do outro sem que a gente consiga se cuidar. E é importante que a gente tenha consciência disso. Fica aqui meu alerta para os colegas que estão aqui assistindo, que são muitos. Fico alerta que a gente passe a realmente estabelecer esse cuidado, que a gente se olhe, né, de fato e se apoie nesse processo. Perfeito, perfeito. Bom, uma dúvida que veio aqui à mente. Na sua opinião, todo tentante de suicídio tem algum transtorno mental? Não, não. Muito por contrário até. Ele pode ter sofrimento mental, mas não necessariamente transtorno. Entendendo o transtorno mental de uma forma mais ampla, eu posso até te dizer que sim. Mas aí eu preciso entender de maneira ampla mesmo, né? Vou dar um exemplo aqui que eu costumo comparar e acho que fica mais fácil das pessoas entenderem. Quando eu tenho um problema de pele, eu posso ter uma acne, uma espinha, ou posso ter um câncer de pele. Ambos vão ser atendidos pelo dermatologista em última instância, né? Não necessariamente eu vou precisar de uma intervenção tão agressiva como vai ser o caso de um câncer para uma espinha, por exemplo, que uma pomada, um simples creme, um cuidado que eu vou ter com a minha pele vai estar ofertando e vai estar conseguindo melhorar. Na saúde mental não é diferente. Agora é importante que eu entenda que não é só sofrimento mental, transtorno mental, aquilo que chega lá no extremo e que vai precisar de uma internação ou que vai precisar de um processo de medicalização ou de contenção para que daí eu possa estar intervindo. Eu tenho que entender que esse sofrimento que está aqui atrás, que está numa lógica perversa de relações de trabalho, numa lógica perversa de relações familiares, né, em erros que são acertos e erros que são cometidos ao longo da nossa trajetória de vida e que levam a eu ter mais ou menos resiliência diante dos meus processos, é aí que eu tenho que começar a fazer a intervenção, porque é nesse contexto que eu vou, de repente, deixar de fazer a medicação que está ali na frente, ou vou deixar de ter uma intervenção tão drástica, ou ter que levar para um hospital de emergência psiquiátrica, como já foi comentado aqui, como sendo a última alternativa diante desse processo. Existe toda uma questão que aconteceu ali antes e eu não posso simplesmente deixar de estar olhando para ela. Então, o que é importante é que eu consiga estar identificando isso
E identificando isso, simplesmente perguntando, olha, nas 2 últimas semanas, você se sentiu mais triste do que o habitual? Você comeu mais ou menos do que o habitual? Você dormiu mais ou menos? Você ficou mais ou menos irritado? 4, 5 perguntinhas dessas positivaram, então eu preciso entender que essa pessoa está em risco. E aí eu vou me utilizando de recursos para começar a trabalhar com essa pessoa com relação às suas possibilidades, incluindo aí a possibilidade de suicídio, e falar de suicídio objetivamente. Eu vou repetir isso aqui o tempo inteiro nessa live. É preciso que a gente aborde diretamente. Pensou em se matar? E sem medo de estar fazendo essa abordagem, porque é a partir daí que muitas das vezes você vai estabelecer, ao contrário do que você pensa, a salvação muitas das vezes dessa pessoa, né? Uma vida E que você vai estar preservando. aqui na live tem uma pergunta. Uma vez que a pessoa tenta, precisamos ficar mais atentos porque essa pessoa tem mais predisposição a cometer o suicídio? Sim, se a pessoa tentou uma vez, a chance dela cometer perante outra que nunca tentou é muito maior do que daquela que nunca cometeu. Então é momento, sim, claro. Eu não vou deixar essa pessoa 24 horas sob vigilância, não é isso. Quando a gente fala de acolhimento, não é deixar sob vigilância, sobretudo estar ao lado dessa pessoa. Né? Como eu devo estar ao lado de todos, mas essa pessoa particularmente é alguém com quem eu preciso estar mais ao lado dela. E aí estar ao lado, observando as suas variações, as suas gradações, entendendo que ela é parte de um contexto familiar no qual, da mesma maneira que eu consigo perceber, essa dor de cabeça que eu tenho, normalmente eu tenho quando como uma comida mais gordurosa. Então eu tenho que começar a olhar para a pessoa que está ali do meu lado, na minha família, ou meu amigo, né, pensando na família mais ampla, assim, fulano quando está agindo assim é sinal de que alguma coisa não está indo bem. É hora de eu estar mais ao lado dele, me ofertar para, de repente, dormir na casa dele, ou me ofertar para dar uma saída com ele, para poder espairecer a mente, estabelecer outros processos, e aí com isso eu estar próximo. Não preciso fazer muita coisa. Ofertar aquilo que eu tenho de melhor, que é a escuta. Né? A boca a gente tem uma só, mas o ouvido a gente tem dois, né, Ricardo? E aí a gente tem dois ouvidos exatamente porque eles precisam estar mais ativos do que a nossa própria boca. Então esteja próximo, esteja atento, ouça de maneira ativa, busque estabelecer essas demandas ocultas, né, que estão muitas das vezes embutidas em em sintomas que se repetem e que não se curam, é a dor de garganta que não cura, é a infecção urinária de repetição, é a dor de cabeça que não cede. Isso não quer dizer que todas as vezes, mas muitas das vezes sim, isso pode estar embutindo um sofrimento mental importante, e por detrás desse sofrimento mental, um pensamento suicida, uma ideação suicida que deve ser combatida aí na sua origem antes que ela se torne algo mais grave. E é importante você falar isso, porque você nos coloca todos numa posição de atores ativos nessa história, né? Qualquer um pode tomar essa atitude, qualquer um pode estar não só percebendo, mas acolhendo. Pequenos gestos fazem grandes mudanças, então isso é muito importante. Uma dúvida, Domingos. Suicídios e tentativas podem ser considerados hereditários, na sua opinião? Não. Não isso é um outro mito também, tá? Muitas das vezes as pessoas, houve uma tentativa de suicídio na família, então a chance daquela pessoa se suicidar é grande. Isso não é verdade, porque, por outro lado, eu posso estar pensando que não tem história de suicídio na família, então nunca vai ter problema de suicídio. Também pode acontecer naquela família que nunca teve isso. O que muitas das vezes a gente observa é que existe uma relação familiar disfuncional, tá? E eventualmente essa relação familiar disfuncional que perpassa várias gerações pode inclusive repercutir em tentativas de suicídio em gerações diversas. Mas isso não é uma herança genética familiar ou algo que seja transmitido de pai para filho. O que está sendo ali vivenciado é essa disfuncionalidade. E aí é importante que, acolhendo a parte, ou seja, aquela pessoa que se encontra em sofrimento psíquico, em sofrimento mental, eu estabeleço o acolhimento do todo. Eu não posso simplesmente olhar para aquela pessoa só e deixar de olhar para o pai, deixar de olhar para a mãe,
eu tenho que ter esse olhar atento, porque se bobear, aquela pessoa que se encontra com um filho tentando suicídio por várias vezes, lembrando aqui de um caso que eu estou acompanhando agora, uma menina de 14 anos, quarta tentativa de suicídio, primeira tentativa desde os 9 anos de idade, e esse pai ali remitente, trazendo essa menina, e super investindo nela, mas eu fui percebendo que ele estava perdendo o viço, perdendo o brilho, e é natural, porque você começa a acompanhar aquilo e você começa a ficar perdido sem saber o que faz. E quando eu fui abordá-lo, ele já estava também com pensamentos mais negativos. Então é importante que a gente tenha esse entendimento, porque se um lado da família não vai bem, aquela família não vai bem também. E eu não posso deixar que aquele pai entregue os pontos, nem que aquela filha entregue os pontos. Ambos têm que estar ali caminhando juntos para que se cuidem mutuamente, porque senão eles acabam se perdendo nesse processo. Então é importante que a gente entenda isso. Não é hereditário, mas a disfuncionalidade dessa família, sim, pode, do mesmo jeito que um órgão meu estando doente, ele pode fazer com que o corpo todo adoeça, né? Uma pessoa que se encontra doente na família pode levar com que os demais membros da família adoeçam em conjunto. Perfeito. Há algum problema físico, Domingos? Falta de vitaminas, de suplemento, alguma doença que leva à tentativa de suicídio com mais frequência? Olha, muita coisa se fala com relação a isso. Ah, eu ouvi falar que a vitamina B12 é importante na gênese do triptofano, que por sua vez vai gerar serotonina, dopamina e todos os neurotransmissores, que são essas substâncias químicas que fazem a comunicação entre as células cerebrais, possam funcionar de maneira harmônica. De fato, isso é importante, mas atribuir exclusivamente isso a uma causalidade é muito pouco, tá? Senão a gente vai dizer que então tudo é uma questão de vitamina B12, toma vitamina B12 e esquece o resto. Não funciona dessa forma, né? É importante que a gente acolha tudo, e por isso, mais uma vez, a questão do acolhimento da equipe multidisciplinar. Porque uma alimentação saudável está intimamente conectada, né, à questão também da saúde mental, né, de uma mente saudável. Agora, eu não posso também, por outro lado, falar de alimentação saudável quando eu tenho uma insegurança alimentar que muitas das famílias, infelizmente, graçam. E essa insegurança, ela vai falar mais alto. Então, eu preciso proporcionar, até numa lógica de pirâmide de necessidades, o que é importante aí primeiro, né? Eu preciso garantir que aquela pessoa coma. Para depois, então, ela está comendo? Está comendo. Então, o que ela está comendo? É isso que ela está comendo, a gente pode melhorar por esse aspecto e a gente vai indo ali. Então, eu não posso cuidar de uma parte e descurar da outra. Então, é importante vitamina D, é importante, vitamina B12 é importante, também o E, mas se ficar exclusivamente nesse processo de medicalização, eu começo a meio que passar um pano em cima de todo o mais que a gente conversou aqui, e que muito provavelmente é a causalidade principal que está por detrás de tudo. Então não vamos ficar restritos a isso. É uma falta de serotonina, então vamos repor serotonina. Ela é importante sim, mas outras coisas são igualmente importantes. Quer ver algo que é mais importante do que as vitaminas e que está muito recentemente sendo discutido em artigos de psiquiatria? Esses vídeos curtos de 15 segundos, não vou ficar falando o nome aqui mas todo mundo já sabe quais que eu estou me referindo, que a gente fica passando e passando e passando como se fosse um impulso ali de ficar a cada 15 minutos tomando uma pílula de felicidade. E de fato a gente vai lá vendo aquele meme engraçadinho, ou aquele vídeo, vai colocando dopamina para dentro do sistema nervoso. Agora, o excesso de dopamina, por sua vez, vai fazendo com que esses receptores, de alguma forma, eles comecem a ficar refratários a essa própria dopamina. Ou seja, eu preciso de cada vez mais para que eu consiga ter os efeitos de prazer e de felicidade. O que vai me fazer com que eu comece a buscar esses efeitos de prazer e felicidade em outras substâncias lícitas, né, em se tratando de, por exemplo, de medicamentos controlados, ou até mesmo ilícitas, como a cocaína, como outras substâncias. Então, só para a gente dizer assim, então o que eu preciso fazer para melhorar essa dopamina ou não fazê-la gastar tanto? Ver o tempo de tela, ver o que a gente está fazendo aí com relação ao celular. Vamos organizar o tempo para que a gente consiga estar saindo disso. Aí, se vocês me perguntarem, poxa, então o tempo de tela é importante na questão do sofrimento mental na infância, Domingos? Com toda certeza, ué.
né? Não vou dizer que é a única causalidade, mas com certeza está por detrás de muitos processos de sofrimento que fazem com que essa criança se introjete e, ao invés dela estar numa lógica de relacionamento, que seria o normal para a sua idade, ela aprender a se relacionar com o outro, ela está se relacionando com ela mesma dentro de uma tela de celular. E aí, naturalmente, o que, que a gente está observando? Um índice cada vez maior e crescente de suicídios, né, na faixa da infância e na faixa da adolescência. Então tem coisas para muito além da vitamina que a gente precisa estar levando em conta. Entender esses mecanismos é importante, mas atribuir a eles exclusividade nesses processos de adoecimento, eu acho que é algo que é muito pequeno diante da complexidade que é essa temática do suicídio. Doutor, perfeito, muito obrigado. Olha, nós já estamos chegando no final da nossa live, mas antes de finalizarmos, eu gostaria de perguntar: existe algum ponto relevante nesse tema que você gostaria de comentar aqui? Olha, dentro do que foi dito, reforçar, né, que o mais importante nesse processo de acolhimento seja da pessoa que está tentando suicídio, seja da família que fica em torno daquele que se suicidou, é proporcionar o acolhimento comunitário, o acolhimento fraterno, para que essa pessoa, essa família, esse sistema não se sinta sozinho. A depressão, ela é uma doença e é a principal que está por detrás do suicídio, cuja característica principal é o isolamento, é estar só. Então a gente precisa estar num contexto de que a gente tem que estar vivendo mais em comunidade. Nunca tivemos tanta possibilidade de comunicação como estamos tendo aqui agora, né? Eu aqui em São Paulo, você aí no Rio, por exemplo, e nunca estivemos tão sós. Eu acho que é importante que a gente rompa com essa cadeia de isolamento, com essa cadeia na qual a gente se coloca numa posição de olhar única e exclusivamente para si e esquecer da dimensão do outro. A hora que a gente estabelecer isso, estabelecer esse processo de acolhida, a gente rompe com o próprio ciclo de depressão. Tem um vídeo maravilhoso da Organização Mundial de Saúde chamado I Have a Black Dog, Eu Tenho um Cachorro Preto. Esse vídeo ele tá em inglês, mas ele tem uma legenda em português para aqueles que se interessarem. É um vídeo de 4 minutos, que fala exatamente de todo esse processo de depressão até chegar no próprio suicídio e até como eu consigo estar lidando com ele. E quando a gente consegue lidar com esse sofrimento, a virada de mesa se dá justamente quando eu restabeleço minhas conexões com o outro. É necessário que nos conectemos com o outro. E é esse o objetivo pelo qual eu estou aqui. Se existe uma frase, então, no final, que a gente se conecte um com o outro. Não simplesmente para buscar entender o que o outro está entendendo, mas entrar no buraco, sentar do lado dele, dividir o mesmo pão, exercer então a palavra companheirismo, né, que é compartilhar do mesmo pão, não o pão material, mas o pão do sofrimento, o pão da angústia daquela pessoa, e com isso sair juntos desse buraco. Com isso a gente consegue vencer a depressão, a gente consegue vencer o suicídio, a gente consegue reverter essa mancha que com certeza já é o mal do nosso século XXI, mas que está a ponto da gente estar com os nossos esclarecimentos aqui nesse momento, com grupos como o Fênix, estão no ponto de virada da gente começar a melhorar isso. Ainda temos chance. É importante que a gente esteja colocado do lado um do outro. Domingos, aqui em nome da Fênix Faz, queremos te agradecer muito, muito, muito pela oportunidade, como foi dito aqui no chat, por esses esclarecimentos que com certeza vão ficar aqui eternizados e servindo de divulgação para todos que procurarem. Quero te fazer o convite, tá, que você possa conhecer o nosso trabalho. Nós nos encontramos sempre no segundo sábado do mês, às 14h30, em ambiente virtual, porque justamente é usar a possibilidade dessa conexão para que a gente possa, da onde nós estivermos, ou de repente em nossas casas, não, com o celular ou não, que a gente possa estar presenciando um grupo de apoio, principalmente para conhecer, né? Muitos aqui gostariam de conhecer, mas ficam de repente sem graça de entrar. Outros de repente não têm a ideação, mas prevenção de suicídio se faz, como você bem disse aqui no início, e se autoacolhendo também de certa forma. Então,
podem todos aqui, quem esteja querendo conhecer o nosso trabalho, assim como você, Domingos, ou qualquer um aqui presente, é só se inscrever no nosso site. O nosso próximo encontro vai acontecer no dia 8, né, de outubro, às 14h30. E eu quero mandar o meu beijo aí, meu abraço, meu carinho para você e gratidão, gratidão mesmo pela oportunidade. Ricardo, eu que agradeço muitíssimo aí a oportunidade, a possibilidade. Eu parabenizo o trabalho de vocês, né? Um trabalho belíssimo, um trabalho que, sem sombra de dúvida, faz a diferença, reverteu aí situações de muito desespero, tenho certeza. E o que a gente puder fazer para poder estar apoiando esse tipo de trabalho, a gente está juntos, porque no fundo, somos todos cuidadores, não importa em que campo nós estejamos, né? Somos aqui cuidadores, preocupados aí com o olhar ao próximo, né? Com o olhar ao outro como pessoa humana que ele de fato é e como ele merece ser visto. Então fica aí a dica do Dr. Domingos. Vamos caminhar, vamos olhar para as nossas famílias, o nosso entorno, os nossos amigos. Enfim, nós podemos ter um papel aqui essencial na nossa sociedade. Então, um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado. Até. Até.